Fala, Valos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão que aconteceu comigo nesta madrugada e será de grande valia. E justamente esse fato que aconteceu mostra como a nossa vida ela é breve, ela é passageira e que muitas das vezes nós recebemos mensagem de formas codificadas e nós temos que estarmos atentos para identificar essa mensagem. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe comigo, será um prazer, será uma honra receber cada um dos senhores aqui na nossa comunidade. A data em que eu estou gravando esse vídeo é dia 25 de junho de 2026. No dia de ontem, eu fiz um vídeo falando acerca de que a pessoa mais importante na minha vida eram os meus pais e principalmente o meu pai, a figura masculina, e falei acerca dos ensinamentos a qual ele me trouxe, deixei aqui no canal, e um problema que estava gerando dentro do meu coração ao passar do tempo, e aí um diagnóstico que através de uma leitura profunda eu acabei despertando para um comportamento que eu estava tendo com meu pai. E eu fiz esse vídeo, essa reflexão, postei aqui no canal, e justamente no dia em que eu postei esse vídeo, eu acabei estudando, fazendo minhas coisas, fui trabalhar, e durante a madrugada aconteceu um fato que hoje, ao acordar, eu recebi essa notícia que me deixou muito pensativo e ao mesmo tempo me gerou essa ideia de conteúdo. É que o meu pai no dia de ontem ele estava trabalhando no Espírito Santo, ou seja, no estado do Espírito Santo com um amigo dele. E eles foram para lá, fecharam alguns negócios, estavam executando essas tarefas e de repente, depois deles trabalharem o dia inteiro, eles precisariam ir para uma próxima cidade. E aí eles aproveitaram, geralmente os homens fazem dessa, vamos aproveitar ali e tal, que a gente já tá aqui, vamos adiantar o serviço. E eles entraram dentro do carro e foram em direção àquela cidade. Só que daí os dois estavam muito cansados. E de repente, ao se aproximar em determinado trecho da BR, esse amigo dele teve sua mente surrupiada pelo sono, e de repente ele veio a cochilar e literalmente bateu atrás de uma carreta. E justamente o lado em que o meu pai estava, pegou em cheio, ok? E aí, basicamente, estragou inteiro o lado que meu pai estava. E graças a Deus, ele saiu ileso e não teve nenhum machucado e não foi algo tão grave quanto poderia ser. Então a caminhonete provavelmente não vai ter jeito mais. O carro detonou, literalmente, a parte em que meu pai estava, bagaçou, cara. Já era, perca total. E aí, meu pai conseguiu sair ileso, eles já estão passando todos os trâmites necessários e continuou o serviço. E aí, eu quero fazer vários paralelos aqui, tirar uma reflexão para que você entenda como que funciona a nossa vida. Ao mesmo tempo que meu pai estava passando por essa situação na madrugada, pula para a minha vida. Eu estava num ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho ao qual eu estava nessa madrugada, especificamente, estava fazendo aproximadamente 2 graus aqui em Curitiba. Juntamente com isso, as pessoas que estavam no meu ambiente de trabalho, elas estavam, principalmente as mulheres, não sei o que aconteceu, mas estavam muito eufóricas, literalmente eufóricas, que qualquer pessoa emocionada estaria extremamente com seu ego inflado, achando que era o centro das atenções. Mas especificamente a minha pessoa, a minha reação no meu pensamento foi literalmente de nojo, repulsa e uma constante frase na minha mente. Inclusive eu até cheguei a falar com um colega meu de trampo ontem. Eu preciso sair desse ambiente, porque esse ambiente aqui, ele não é para mim. E por que esse ambiente não é para mim? Porque as pessoas com conversas a qual eu não compactuo, literalmente, conversas de níveis que são baixos e níveis de promiscuidade, a qual eu não compactuo. Ao mesmo tempo também conversas ofensivas para com a aparência das outras pessoas o tempo inteiro. Então ontem estava demais. E na madrugada soou constantemente essa frase: esse ambiente é ruim, você precisa sair daqui o mais rápido possível. E eu não conseguia entender do porquê estava tendo essa mensagem constante na minha mente, uma indignação. Apesar de eu saber controlar muito bem isso e disfarçar, mas na minha mente estava essa frase o tempo inteiro. Dito isso, pulo agora. Acabou o serviço, chego na minha casa, tomo banho, como um frio terrível, edito o vídeo, boto para carregar, vou dormir. Quando eu acordo, já acordo tarde. Pego o aparelho celular, posto o vídeo, abro as redes sociais, vejo a foto de uma casa. Quando eu vejo a foto de uma casa, isso me gera um gatilho de que, poxa, Micael, que casa bonita, que casa maravilhosa. Apesar de você não ter o dinheiro para comprar essa casa à vista, mas dentro do meu coração veio uma mensagem.
E a minha mente enxergou o quê? Possibilidade. Apesar de eu não gostar da localização, mas eu gostei da casa e veio na minha mente possibilidade. É possível, você vai conseguir. Então girou uma chave na minha mente. Pega bem essa linha de raciocínio. Ok, termino de ver a rede social, desço até a minha cozinha. Quando eu chego lá, minha mãe chega pra mim e fala: Mikael, preciso te falar uma coisa. Teu pai morreu e nasceu de novo. Eu falei: oxe, como assim? Morreu e nasceu de novo. Eu me explique melhor. Ela falou: veja aqui a foto. E aí ela mostrou a foto do carro, o lado do meu pai, todo esbagaçado. E meu pai gravando o vídeo, normal, sem nenhum ferimento, graças a Deus. E ao mesmo tempo, quando eu recebi essa notícia, eu fiz uma autoavaliação dos meus sentimentos. Cara, isso aqui é muito louco. Eu fiz uma autoavaliação dos meus sentimentos. E eu recebi essa notícia, eu não sei explicar pra vocês que na hora em que eu recebi essa notícia, eu não fiquei chocado, nem abalado. Literalmente, a minha reação foi como se fosse de indiferença. Eu não sei se isso se categoriza na questão do choque, que quando você recebe um choque você não quer acreditar, ou que com os passar dos dias, a ausência do meu pai iria começar a me tornar alguém mais triste, alguém mais reflexivo, e iria começar a notar a falta dele. Eu não sei também que por conta da distância isso causa um efeito no nosso cérebro que acaba impedindo essa questão do sentimento, ok? Mas eu acredito mais na possibilidade do choque, de não acreditar e depois eu ia começar a cair na real de que ele não iria voltar e que ele estava na eternidade. Eu também acredito que por o fato de ser cristão, estar lendo constantemente a palavra e acreditar que essa vida é só um estágio e a verdadeira vida está no pós-vida, isso nos dá uma certeza e não um medo da morte. Eu acredito também nessa possibilidade, só que fato é, quando minha mãe me deu essa notícia, veio uma autorreflexão nos meus sentimentos. E você pode estar assistindo esse vídeo, você pode estar falando comigo, mas o tempo inteiro você está falando de você, justamente. Aqui eu documento a minha jornada de crescimento e desenvolvimento. E quanto mais eu me aprofundo dentro do conhecimento, eu enxergo que eu não tenho tempo para ficar cuidando das vidas das pessoas. E que eu tenho muita coisa para melhorar em mim. Então toda a lição que eu aprendo todos os dias é uma aplicação na minha vida para mim tratar os meus problemas e os meus defeitos. E eu garanto para você, todos os dias eu aprendo algo novo. Cara, é incrível. Todo dia. A minha vida, ela não repete um padrão. Ela pode repetir padrão de comportamento, ou seja, rotina. Mas de insights e mentalidade de crescimento, todo dia eu aprendo algo novo com a lição que eu passo. Seja encontrando com alguém, seja cruzando no meio da pista, seja sendo impactado com a informação, com o conhecimento, todo dia eu aprendo algo novo. E aí, quando eu fiz essa autoanálise minha, automaticamente já veio um insight de que, e aqui é que eu quero fazer você refletir a respeito, é que um homem, ele nunca vai ser amado o quanto ele espera ser amado. Esse que é o cerne da nossa questão. E por que eu estou falando isso? Porque automaticamente, aqui entra outro ponto, eu não sei se isso é o que chama-se de dever cumprido de um pai para com o filho, quando chega ao ponto em que o filho ele já encontrou a sua independência, já sabe que consegue andar sozinho, e aí ele já não tem tanto apego emocional assim, né? Ele compreende a importância do seu pai, mas ele já não tem tanto aquele apego, daquela dependência. Eu não sei se essa é uma das explicações, pode ser, mas ao mesmo tempo eu vejo que a jornada de um homem é um convite para lidar com a solitude. E aí, o homem, quanto mais ele cresce, quanto mais ele amadurece, ele começa a compreender que ele nunca vai ser amado o quanto que ele gostaria que fosse. Porque ele começa a compreender que o papel dele é ser respeitado, admirado ou temido. Entende? O homem, ele prova a sua utilidade na sua força de provisão, na sua capacidade de entrega, na sua capacidade de demonstrar resultados, na sua utilidade. Esse que é o ponto. E aí, quando eu recebi essa notícia, eu falei, caramba, mas por que eu não tô triste? Por que não me deu vontade de chorar? Por que eu não fiquei chocado? Por que não me deu aquela questão, poxa, cara, eu quase perdi uma pessoa que foi literalmente a pessoa-chave na minha vida. Mas não. Me deu uma autocompreensão de que o dever dele está cumprido para com você e para com seus irmãos. Mas ao mesmo tempo, ele não precisaria estar viajando, estar trabalhando se você tivesse conquistado o resultado que você quer conquistar. E é claro que é uma insanidade
você querer cobrar de você mesmo, aos 27 anos de idade, resultados a quais teus pais só chegaram aos 50. Isso é insanidade. E esse é o problema da nossa geração. Só que ao mesmo tempo, esse episódio, tanto da madrugada, tanto do que eu fiz ontem, tanto das mensagens que estão viralizando aqui no canal, tanto das conversas que eu tô tendo com amigos meus acerca de você precisa começar a fazer alguma coisa, você precisa continuar, você precisa ter constância, essa mensagem, de alguma forma, Deus está comunicando algo para mim, só que de uma maneira codificada para que eu comece a procurar por pistas para desvendar o que Ele está tentando me mostrar. Deus está me convidando para uma jornada de amadurecimento, através de experiências, através de notícias, através de indicações, de fatos que estão acontecendo na minha vida. E eu estou começando a compreender isso. Então, ou seja, um homem ele nunca vai ser amado da mesma maneira com que ele ama uma mulher, da mesma maneira com que ele ama uma criança. Porque o amor de um homem, quando ele ama alguém, ele não espera nada em troca. É um amor voluntário. Ele se sente bem com aquilo. Apesar de que o homem ele cresce a vida inteira rejeitando essa questão de sentimentos ou aprendendo a reprimir os seus sentimentos, quando ele ama alguém, ele direciona todo esse amor reprimido dele para essa pessoa. Só que ao mesmo tempo ele cresce aprendendo que ele precisa compreender que ele não vai ser amado com a mesma intensidade com que ele ama alguém. Porque a capacidade dele ser amado, a capacidade dele estar no topo depende dos resultados dele. E as pessoas só vão ficar ao lado dele quando existir admiração e respeito. Ou até mesmo quando houver um temor acerca da capacidade de destruição desse cara, do poder desse cara. Esse que é o ponto. E aí, de alguma forma, todos esses episódios que aconteceram no dia de ontem e no dia de hoje, eu acordei com essa mensagem, recebi essa notícia e a lição que eu aprendi é: Micael, você não pode parar. Se você estivesse acelerando mais ainda, continuasse focado mais ainda, se você fazer com que os teus hábitos eles perpetuem ao longo do tempo, chegará o dia em que os teus pais não precisarão estar se matando de trabalhar, não precisarão estar viajando longas distâncias para trazer o pão de cada dia, porque quando você vence, quando um homem vence, quando um filho vence, os pais vencem junto, os irmãos vencem juntos, a esposa, os filhos vencem juntos. Entende? E aí, aproveitando um comentário de um camarada que falou acerca de que, Micael, você está falando muito acerca de relacionamento, sim, porque essa é uma fase da vida a qual eu estou vivendo e que esse ano eu decidi estudar acerca disso e entender o comportamento do homem e o comportamento da mulher, por isso que eu estou falando muito acerca de relacionamento. E também porque dentro do lar onde eu cresci em um lar em que o casamento foi uma bênção de Deus. E eu entendo que algumas pessoas podem dizer, mas está tendo muito divórcio. Sim, tudo que é bom, pessoal, é raro e é escasso. Um investidor ele tem que estar pronto para os riscos. Muitas pessoas estão com o discurso de que eu não vou casar porque eu posso separar. Se nós formos seguir essa lógica, nós podemos falar o seguinte: eu não vou pegar meu dinheiro, colocar numa ação, não vou comprar, não vou fazer um investimento, porque esse investimento pode ir a zero. Sim, ele pode ir a zero, é um efeito colateral, é um risco. Mas ao mesmo tempo que ele pode ir a zero, ele pode multiplicar 10, 20 vezes. Mesma coisa, um casamento pode dar errado, mas não significa que vai dar errado. Entende? Porque depende do ambiente, depende da pessoa, depende da índole, depende do caráter, são N fatores. Então você consegue mitigar. Dito isso, aproveitando para responder outra pergunta, é que, por exemplo, algumas pessoas me perguntaram: Micael, você viu que o Bitcoin está caindo? Sim. Para quem não sabe, no início do meu canal eu sempre falei muito acerca de Bitcoin. Então eu vivo muitas fases aqui no canal. Tudo que eu estou estudando, eu vou falando aqui no canal e vou mostrando aquilo que eu estou fazendo. Primeiro eu comecei falando muito de Bíblia, depois de oração, depois de gestão da emoção, depois de aprender sobre investimentos. Agora eu estou falando sobre relacionamento e ao mesmo tempo eu vou juntando tudo isso: Bíblia, oração, emoções, investimentos, relacionamentos, entende? Depois eu vou para filosofia, depois eu vou aprender outras séries, depois eu vou para dados, então eu vou juntando tudo isso e isso faz parte do crescimento e desenvolvimento pessoal. Então eu não posso simplesmente focar em uma coisa, porque nós somos uma junção de todas as experiências a qual nós vivemos.
Então, nessa minha jornada de desenvolvimento e crescimento, tudo que eu estou estudando, tudo que eu estou fazendo, eu venho compartilhando aqui e automaticamente a mente vai expandindo e eu pego o conceito de diversos lugares e consigo compilar em uma reflexão, em uma informação e passar de forma robusta e completa dentro das minhas limitações. Entende? Então, ou seja, o Bitcoin ele está derretendo. Parte de um valor que eu tinha, ele já caiu mais de 50%. E eu falo com total transparência aqui para vocês. Eu não estou preocupado. Eu não estou com medo de derreter. Sabe por quê? Porque eu aprendi a correr risco. Eu aprendi que dinheiro é apenas um meio de troca. E que o que você deve investir é em conhecimento, em capacitação, é em pessoas. Você tem que investir em se tornar alguém melhor. Porque o conhecimento que você tem, o conhecimento que você possui, as tuas habilidades, as tuas capacitações, ninguém pode tirar de você. Agora, dinheiro, patrimônio, qualquer pessoa pode tirar. Você pode ser roubado, você pode ser hackeado, você pode sofrer um bloqueio judicial e todos os teus bens ir para o saco. Deixar de existir, virar pó por uma decisão errada que você tomar. Agora, o conhecimento não. Ele permanecerá para toda a sua existência. E ele ainda pode ser transbordado na vida das pessoas que estão ao teu redor. Ele pode ser passado. Entende? Então, ou seja, o conhecimento ninguém tira de você. E aí, todas essas lições que eu aprendi, você veja que foi notícia boa ao mesmo tempo ruim, foi ambiente mostrando mensagem que eu preciso sair dali, entendeu? Foi situações de olhar para algo material e desejar aquilo, mas a mensagem que compila tudo isso é que, Micael, você precisa continuar e você não pode parar. Porque quando você vencer, automaticamente as pessoas que estavam com você quando você não era ninguém, elas vão vencer junto com você. Isso é teu pai, tua mãe, teus irmãos, a tua esposa, que já está no mundo físico, os teus filhos que estão na eternidade, que estão aguardando a ver esse encontro seu com sua esposa, para poder dar início a essa nova geração. Você está entendendo? E aí, a mensagem que eu deixo aqui para você é: você nunca vai ser amado da mesma forma com que você ama. Homem, preste atenção. A nossa vida, ela é breve, ela é passageira. E aí, ontem, o meu pai, ele estava na terra. Hoje, ele poderia já não estar mais. Enquanto ele estava lutando para trazer o pão para dentro de casa, os seus filhos estavam em outra realidade, também lutando para trazer o pão para dentro de casa. E ao mesmo tempo sendo impactado com uma mensagem de que eles precisam fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E essa reflexão nasceu justamente dessa vivência. E eu falo para você, quanto mais eu vou me tornando mais maduro, a idade vai chegando e o conhecimento ele vai abarcando a minha vida, eu começo a compreender que eu, como homem, não posso viver baseado, ou eu não posso ter expectativa de receber reciprocidade, de receber amor na mesma medida em que eu amar alguém. Eu não posso, mano. Sabe por quê? Porque eu compreendi que eu sou amado pela minha utilidade, pela minha capacidade de entrega, pela minha forma com que eu gero admiração e respeito, principalmente de uma mulher para comigo. O meu pai não. Meu pai e minha mãe, eles me amam por quem eu sou, porque eu sou parte deles, entende? Então eles me amam de graça, sem exigir nada em troca. Eles me amam de graça. Os meus irmãos, eles também me amam. Eles me toleram, porque eu sou irmão deles, velho. Entende? Então a gente tem esse elo, tem essa amizade, então são meus irmãos. Agora as outras pessoas, elas vão me amar pelaquilo que eu posso entregar para elas. Seja uma segurança emocional, seja uma palavra que vai transformar a vida delas, seja pelo meu jeito de entrar e transformar um ambiente, seja pela minha forma de amá-las, de dar atenção, de dar carinho, ou até mesmo de resolver problemas. Essa é a forma com que eu serei amado. Ou pelos acessos que eu posso facilitar na vida dessas pessoas, pelas mesas que eu posso colocar essas pessoas. Entendeu? E eu falo isso não porque eu seja um cara, não. Mas eu falo isso porque todos nós estamos em níveis diferentes perante a sociedade. E cada um de nós adentramos em ambientes específicos. E tem pessoas que desejam estar no mesmo ambiente que a gente, assim como a gente também tem desejo de estar em ambientes específicos, a qual algumas pessoas têm. Então, literalmente,
Comece a fazer alguma coisa, porque a sua vida ela é breve. Hoje você está aqui assistindo esse vídeo. Amanhã você pode não estar mais aqui. Hoje você pode estar sorrindo. Amanhã você pode estar chorando. Não espere ser reconhecido pelas outras pessoas, porque as mesmas pessoas que te admiram hoje, elas podem te odiar amanhã. E as mesmas que te odeiam hoje, elas podem te amar amanhã. Mas quando você compreende que a tua jornada é trabalhar na solitude, é fazer uma autorreflexão, é fazer constantemente uma autoanálise de você mesmo, para só então você poder impactar a vida das outras pessoas estando bem com você mesmo, aí a coisa começa a mudar de patamar, começa a mudar de figura. Portanto, comece a se coçar. A vida ela é breve, logo ela passará, os anos eles se acelerarão e como um piscar de olho, a nossa vida, Deus, ele pedirá conta. E aí no último dia nós poderemos ter duas reações. Ou olhar para trás com arrependimento e uma amargura de não ter tomado as decisões corretas e ter arcado com as consequências até o final. Ou nós podemos lembrar do nosso passado com contentamento, alegria, com uma felicidade imensa por ter vivido uma vida extraordinária, porque nós tivemos a coragem de aportar as nossas fichas e arcar com as consequências das nossas escolhas, correndo os riscos. E aí a gente partir para a eternidade regozijando-se de alegria e de contentamento, porque agora nós vamos viver para sempre ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Para mim foi uma honra, foi um prazer, foi uma dádiva estar junto com vocês. Eu não sei o dia de amanhã, mas se nós se encontrarmos por aqui no dia de amanhã, eu desejo imensamente que essa mensagem impacte a sua vida e que de alguma forma ela possa transformar aonde quer que ela chegar. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e até o próximo vídeo. Tamo junto, vasos.